situação no Egito já estava difícil no ano passado quando ele foi, agora está mais difícil ainda, não é? Os irmãos viram que foi o presidente do Egito, ele é da Irmandade Islâmica, Irmandade Muçulmana, que é uma organização em vários países muçulmanos, é até chamada de maçonaria muçulmana, que tem como uma das suas metas a destruição de Israel. E o presidente, o atual do Egito, ele é ligado à Irmandade Muçulmana, e ele agora tinha feito um decreto com poderes ditatoriais, ele revogou o decreto, mas manteve o referendo da Constituição e foi aprovada uma nova Constituição do Egito, que transforma o Egito praticamente num outro Irã, não é? Só que sunita, em vez de xiita, que é um Estado islâmico, não é? E, portanto, pela essa nova Constituição, a situação dos cristãos lá será extremamente difícil. Então, vamos orar por esse missionário, que ele vai encontrar um ambiente completamente adverso agora. Tá? Antes do nosso pastor José Serafim, que nós estávamos com saudade, esse trimestre ele não falou ainda, vamos falar do reino messiânico. Quando falamos do reino messiânico, nós nos lembramos de Handel, do último movimento da sua obra, O Messias, que é o Aleluia de Handel. Tem um coral aqui na nossa igreja no Brasil.
Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui na presença do Senhor para estudarmos hoje o 11º dos profetas menores. Como diz o pastor Caramuru, é o maior dos menores, né? Pegou bem. Dos menores é o maior. E uma lição nada fácil, porque ela envolve o livro de Zacarias todo, os 14 capítulos. O nosso irmão Dr. Caramuru se deu uma pré-aula, mas eu lhe peço permissão, irmão, para dizer que não é uma pré-aula, foi uma super-aula. Ele discorreu sobre todo o livro de Zacarias, dando explicações detalhadas. Na nossa aula aqui, eu creio que não será possível seguir o mesmo método, porque nós estamos dando um subsídio para os professores da escola dominical amanhã poderem ensinar seus alunos. E como sabemos, a maior parte dos nossos alunos são pessoas simples, e nós precisamos descer no nível do aluno, de maneira que fique interessante para o aluno a aula. Então, estudando Zacarias, o reinado messiânico, como diz o título da lição, nós temos uma passada na preparação para isso, e depois nos deteremos mais tempo no reinado do Messias. Eu, com permissão do pastor Caramuru, eu gostaria que a irmã Eli viesse sentar-se aqui pertinho para ler os textos. E eu quero um irmão também, um homem. Irmã, eu tomei a liberdade de gentilmente pedir para vir aqui nos ajudar. Mas o homem eu quero que se voluntariamente. Qual é o irmão que se dispõe a sentar aqui do meu lado para ler os textos conosco? Não tem nenhum homem para vir ler os textos para nós? Oi. Oi. Avisa para a pessoa levantar a mão, que eu estou com o microfone para passar. Quem quiser a parte, dê o sinal que o irmão Nenê leva o microfone. E eu vou tomar a liberdade de pedir que sejam poucas as partes, viu? Eu perturbo muito quando estou sentado lá embaixo, viu? E quando estou aqui, não precisa perturbar. Já tem uma pergunta aqui, viu, pastor? Já tem uma. Já começou cedo. Eu não quero dizer que pergunta perturba, viu? Eu estou pedindo apenas que haja menos interferência. Qual é a pergunta, irmão? A pergunta, pastor, é se depois do retorno do cativeiro babilônico, Israel teve algum rei, e se nos dias atuais é possível Israel ter um governo monárquico. Não, depois do cativeiro, Israel nunca mais teve um rei. Nunca mais. E também agora está sendo impossível um governo monárquico em Israel. Agora, então, o nosso internauta, irmão Edson, obrigado, irmão Edson, pela sua participação. Mas, desde que Israel foi levado cativo, nunca mais tiveram um rei. E o próximo rei que virá agora será Jesus Cristo. Ele será o rei, ele será a monarquia. É monarquia, né? Ele será o monarca de Israel. Então é somente ele que irá ser o rei de Israel. E toda a terra, né? Em toda a terra. Israel será a sede do governo. Irmãos, é um assunto que a gente costuma sempre estudar, mas cada vez que estuda ele tem novidades. Ele tem coisa nova, que nos deixa alegre, nos deixa feliz, porque a palavra de Deus nos deixa bastante felizes. Então, Zacarias era de linhagem sacerdotal. Quando lemos logo em Zacarias 1:7, já vemos lá que ele era filho de Baraquias. E quando lemos em Esdras 5:1,
ele é chamado de filho de Ido. O comentarista deu uma explicação que acredita-se que Baraquias, o pai de Zacarias, ou não tenha voltado do cativeiro ou tenha morrido. E ele foi então criado pelo seu avô Ido. Por isso era chamado de filho de Ido. E o pai dele às vezes é omitido. Mas era costume de Israel chamar filho, considerar os avós como pai, dando filho dos seus antigos ancestrais. Então, se ele era neto, era filho de Ido também. Então nós temos a identidade dele e sabemos que ele pertencia a uma família sacerdotal. Lá em Mateus 25, Mateus 23, e o versículo, irmão, não lembro, não sei se é o 28 ou 29, 23. A tua Bíblia está errada. A tua Bíblia está errada. Na minha tem 28. Essa está em Marcos. Não me mata do coração. 23. Me parece que é mais do 28 ou 29. Começa a ler para me ver se é isso mesmo. 23, versículo 29. Ai de vós, escribas e Até o fariseus. microfone. Ai de vós. Funcionando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por força realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Não é não. Vê o ano. Ela leu 27. Ela é 27? Então, é em seguida, 28 e 29. Assim também vos exterminarei, perecerei. Não é. Não. Porque aqui, mas olha, 26, 27, 28 e 29. Esses, todos esses. Leia. Ai de vós, assim também vós exterminareis, pereceis justos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar sangue dos profetas. Continua. Assim, vós mesmos testificais que os filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas. O texto me diz o seguinte, eu creio que me pulou o texto aí. Para que caia sobre vós o sangue, desde o justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste junto ao... É o 35. É o 35, 23 e 35. Obrigado. Então, leia o 35. Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Obrigado. Aparece o mesmo nome e a mesma filiação, mas não é a mesma pessoa. Porque esse Zacarias que é o filho de Baraquias, ele foi morto antes do cativeiro, bem antes. Está lá em 2 Crônicas 25, mais ou menos. Mas era comum em Israel se conservar os nomes, né? Nome repetitivo, né? Como acontece no Brasil, né? Se perguntar, todo José levanta a mão, não fica um homem com a mão baixa, né? As irmã Maria, todas as irmãs se levantam. Então são nomes comuns, Israel tinha muito disso também, não é? Então não é o mesmo.
Esse Zacarias que nós estamos estudando, ele é pós-exílio, ele viveu mais ou menos 120 anos depois daquele que foi morto entre o altar e o santuário, para que nós não confundamos quando lemos as passagens das Escrituras. Ele também deu a data em que ele profetizou. Ele exerceu seu ministério no mesmo período de Ageu, havendo 2 meses de diferença de um para o outro. Ageu deu a sua primeira mensagem no ano 521, no 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. E Zacarias no 8º mês, então 2 meses depois. Isso vai dos capítulos 1 ao capítulo 8. Depois do 9 por diante, houve uma interrupção no ministério de Zacarias de mais ou menos uns 70 anos aproximadamente, quando ele deu os últimos capítulos. E alguns dizem até, o irmão comentou na pré-aula e o comentarista comenta também, que alguns dizem que essa segunda parte não foi escrita por Zacarias, porque tem um outro estilo e ele confunde um pouco com Jeremias. Mas foi, na verdade, isso não pode ficar comprovado, porque uma pessoa escreve alguma coisa no período quando é jovem, e depois de 70 anos volta a escrever, ele pode mudar seu estilo, sua linguagem, e também conforme a mensagem que ele transmite. No início, ele, desde o capítulo 1 ao capítulo 6, ele fala sobre 8 visões que ele teve a respeito de Jerusalém. Deus, usando esse profeta para trazer um conforto para o povo. Porque, irmãos, vamos nos colocar no lugar daquela gente e pensar se podia ter alguma esperança. Eles esperavam o nascimento do Messias, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas Jerusalém completamente devastada, arruinada. Aquele templo com dificuldade de construir. O profeta Ageu exortou para voltar às suas atividades, para se despertarem, para cuidarem da obra de Deus. Interessante, o tempo muda, os costumes mudam, a linguagem muda, mas a natureza humana é sempre a mesma, né? Desde Adão até hoje, ela não mudou. A natureza humana é sempre a mesma. Na hora de aflição, eles começaram a trabalhar, a construir. Na hora que houve o primeiro obstáculo, pararam e começaram cada um a cuidar da sua própria vida, esquecendo a obra de Deus. Hoje é diferente, irmãos? Não é diferente. Quando o crente está aflito, ele ora, jejua, e não perde culto. Quando a coisa fica boa, quando passa a tribulação, ele fica acomodado. Não é assim mesmo? É a nossa natureza, é assim. Mas Deus nos ajude para que nós possamos buscar a Deus sempre. Quando as coisas estão bem, buscar a Deus, quando estão ruins também. Não sair dos pés do Senhor. Contrariar a natureza de comodismo, para que nós possamos manter a comunhão com Deus em todas as épocas da nossa vida. Às vezes Deus permite uma tribulação que é para nos levar aos seus pés, porque Deus tem amor por nós. E Ele quer nos ver aos seus pés. E muitas vezes Ele permite que nós passemos certas aflições, porque a aflição nos leva aos pés de Jesus. Se for aos pés do Senhor sem aflição, é melhor, não é? Poder orar só para agradecer, glorificar, orar pelos aqueles que precisam da nossa oração, mas o coração em paz e tranquilo. Muito bem. Como vimos na lição anterior, o profeta Ageu exortando o povo a sair do comodismo e se empenhar na obra do Senhor e na construção do templo. Zacarias conforta o povo, renovando a promessa da vinda do Messias. O que eles esperavam era a vinda do Messias. Eles sabiam que o rei prometido viria. E eles esperavam um rei
guerreiro, que vencesse todos os reinos daquele tempo e elevasse o trono de Israel. Mas eles não estavam preparados ainda para isso. Eu coloquei aqui entre parênteses um lembrete para o professor. Querido professor, explique para o teu aluno na lição de amanhã que Messias significa o rei ungido para os hebreus. E Cristo é o rei ungido para os gregos. Então, Messias ou Cristo é a mesma coisa, só que Messias grego, hebraico, e Cristo o grego. É bom explicar isso para o aluno, que às vezes para o professor é coisa assim já muito sabida, e ele pensa que o aluno é a mesma coisa, mas não é, viu? O aluno precisa ouvir, precisa aprender. E se alguns já sabem, outros não sabem. Então, quanto mais claro, quanto mais ensinar, quanto mais aluno... Tem pergunta aí. Pastor, temos uma pergunta, não sei se o senhor vai chegar até lá, né? Mas a irmã Leite dos Santos... Irmã? Leite dos Santos, eu creio que seja uma irmã, né? Oh, perdão, é Ademilton, ele já me corrigiu aqui. Como é? Ademilton, do interior da Bahia. Irmão Ademilton. Isso. Ele pergunta o que significam os cavalos vermelhos, morenos e brancos da visão de Zacarias. Irmão Ademilton, eu não vou poder entrar profundamente nesse assunto, porque nós vamos sair um pouco da nossa lição. Mas esses cavalos vermelhos, brancos, faz lembrar aqueles cavalos do Apocalipse, na abertura dos selos, né? do primeiro, segundo, terceiro e quarto selo, faz nos lembrar. Então é uma forma de Deus, esses cavalos, está escrito mesmo, o próprio interpretando, que eles visitam a terra e trazem uma notícia. Então esse cavalo, um representa a guerra, outro representa a miséria, a pobreza, é o juízo de Deus sobre as nações, representada por esses cavalos escritos aí na visão de Zacarias. Irmão, me desculpe, não poder me aprofundar mais no assunto, porque nós não sairíamos da nossa lição. Dos capítulos 1 ao 6, tem umas 8 visões do profeta Zacarias, revelando todo o plano de Deus para o seu povo, os judeus, e para Jerusalém. É interessante que no capítulo 3 aparece o sumo sacerdote Josué com suas vestes sujas diante do anjo do Senhor. E Satanás acusando. Irmãos, para mim aí, eu não li nenhum comentário sobre isso, mas lendo o assunto, eu pude entender que me parece tratar-se de um caso de uma teofania. O que não acha, irmão? Parece um caso de teofania. Esse, não é? Teofania é uma linguagem técnica que significa a revelação de Jesus Cristo na sua forma pré-encarnada. Então, esse anjo do Senhor que estava defendendo Zacarias, nos parece muito ser o próprio Senhor Jesus na sua forma pré-encarnada. Ele, o sacerdote, porque quem pode perdoar pecado e mandar purificar é só Jesus, não é? Nenhum anjo tem o poder e a autoridade de perdoar pecados, só o Senhor Jesus pode perdoar. E Satanás é o acusador. Irmã Emi, por favor, me leia Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Hoje eu estava dizendo, porque quando estava passando no vídeo, a irmã já veio de longe. Hoje não dá para ver. Mas não é boa de livro, né? 12 e 10. Eu ouvi uma grande voz que falava comigo. Agora é chegada a salvação, a força. O reino do nosso Deus é o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Amém, obrigado. Então a função do Satanás é acusar, ele é acusador. E ele estava lá acusando o sumo sacerdote. E eu fiz uma observação, irmãos. Satanás incita a pessoa para o pecado. Ele tenta, né? Porque Satanás é tentador, não é? E ele incita, ele procura nos levar ao pecado.
E depois que a pessoa cede à tentação e cai, ele vai acusar. Olha lá o teu servo. Olha lá o serafim. Você fala que ele aprontou. Ele é acusador. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. O professor exorta o teu aluno a ser vigilante. E quando percebe alguma coisa que ele tenta para cometer um pecado, resista em nome de Jesus. Porque quando a tentação aparece, ele pinta o pecado de uma maneira muito bonita. Mas depois a pessoa cai e mostra o seu lado drástico, perigoso, ruim. Então Deus nos guarde para que isso não venha a acontecer conosco. Na veste do sacerdote, ele tinha uma mitra que ficava na sua testa, escrito Santidade ao Senhor. Irmã Eli, por favor, Êxodo 28, 36 ao 38. Êxodo 28, 36 a 38. 28, 36. Microfone, irmã. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-las-ás com um cordão azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas. A lâmina estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, com cinto farás a obra de bordador. Amém. Então, essa mitra é escrito santidade ao Senhor. E essa mitra estava suja, precisava ser trocada. Me chamou a atenção, irmãos, veja como a Bíblia vem se revelando, as pessoas vêm nos revelando cada dia mais as coisas de Deus. Na testa do sacerdote tinha escrito Santidade ao Senhor. Porque o pecado nasce no pensamento. Então, pensamento santo. Guarda o teu pensamento para ele não acumular pensamentos pecaminosos e contaminar todo o teu corpo. Porque todo pecado nasce de um pensamento. Exatamente. Irmã, me leia Tiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. Microfone, irmã. Microfone, irmã. Tiago, 1, 13 a 15. Tiago, servo de Deus, No 1, de 13 a 15. Capítulo 1. 13 a 15. Isso. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém. Obrigado, irmão. Então, Deus já prevenia que na testa do sacerdote estava escrito Santidade ao Senhor. Professor, lembra o teu aluno de guardar o seu pensamento e não aceitar que um pensamento pecaminoso se anime na sua mente. Uma frase ficou muito famosa de Martinho Lutero, porque ele também era muito tentado e ele tinha assim sempre uma preocupação de estar em pecado e medo do fogo do inferno. Ele sofria muito com isso. E depois que ele teve melhor compreensão, que ele criou a reforma protestante, ele disse uma frase muito importante:
nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossas cabeças. Pode ser que um deles chegue até a ser atrevido e sentar na nossa cabeça. Mas fazer ninho lá disso podemos impedir. Isso ele se refere aos pensamentos. São pensamentos bons. Alguns querem até se alinhar, mas não permita. Quando algum pensamento pecaminoso visitar tua mente, expulsa logo em nome de Jesus. E lembra-te da Mitra. Você é um sacerdote do Senhor perante o mundo. Então, conserve na tua cabeça santidade ao Senhor. Se nós conservarmos esse princípio da palavra de Deus, teremos uma vida espiritual muito mais vitoriosa. Porque sem a paz e a santidade, ninguém verá o Senhor. Logo em seguida vem a preciosa promessa da vinda do Redentor. Depois que o anjo do Senhor mandou trocar as vestes de Josué, trocar a mitra da sua cabeça, lhe dar uma veste limpa, aí veio uma promessa preciosa. A irmã, por favor, leia Zacarias capítulo 3, verso 8 e 9. Capítulo 3, 8 e 9. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens simbólicos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Amém. Essa pedra se refere à pessoa de Jesus Cristo, que vem para tirar o pecado do mundo. João Batista apresentou ao mundo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vamos ver algumas referências onde Jesus aparece como uma pedra. Irmã, 1 Pedro 2, de 6 a 8. A irmã nunca precisou trabalhar tanto, né? Você é acusado de ajudar ela. Não deve nem um homem disposto a... 1 Pedro 2, de 6 a 8. Microfone, irmã. Pelo que também na Escritura se afirma: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Agora, pode ver, já abra Mateus 16 e 18. E 18. Quem crer e for batizado será salvo. Mateus, não é Marcos, não. Não chora, não. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Sobre essa pedra que Pedro confessou: tu és o Cristo. Então, sobre essa pedra, então Jesus é a pedra mostrada para o sumo sacerdote Josué. É uma mensagem de consolação, de esperança e de vitória, que através de Jesus Cristo os pecados serão perdoados. Essa pedra nos fala que era olhada por 7 olhos. 7 olhos aí não significa, como eu já expliquei alguma vez, o pastor Carlos também na sua aula, na sua pré-aula, 7 aí não tem valor numérico.
mas ele significa totalidade, plenitude, visão ampla, completa. Ninguém se furta dos olhos de Deus. Irmã Elmi, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Eu olhei e vi que estava no meio do trono e dos 4 animais vivente entre os cidadãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos. Amém. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. 7 olhos, fala de visão ampla. Então essa pedra mostrada para Josué é a própria pessoa de Jesus Cristo, a esperança da vinda do Messias que eles tanto esperavam. Jerusalém estava em ruínas, olhando para as circunstâncias, parecia impossível a vinda de um rei. Parecia impossível que Israel pudesse ter um rei, porque ele estava sob domínio dos inimigos, a cidade em ruína. Mas, irmão, o professor diga para o teu aluno que Deus não depende de circunstância. Se Deus tem alguma promessa, Ele cumpre, haja o que houver. As circunstâncias não são suficientes para mudar os planos de Deus. Creia nele sempre, haja o que houver. Irmão, por favor, leia para mim Jeremias 1 e 12. Microfone, irmã. E disse-lhe o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Amém. Deus ama Jeremias. Eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se alguém tem uma promessa de Deus, não olhe para a circunstância, olhe para Deus e confia nele. Amém. E Ele cumprirá a sua promessa. Glória a Deus. Quando parece que tudo é impossível, as coisas acontecem. Quem diria que Jesus nasceria sob o domínio romano naquela época tão complicada, não é? Mas pelo menos esperava, um coro de anjo cantou e assustou os pastores de Belém, dando glória a Deus nas alturas e paz na terra e boa vontade para com os homens. Oh, noite maravilhosa! Glória a Deus! Então esse capítulo fala da restauração. Eu estou correndo um pouquinho, irmãos, porque tem algumas partes aqui que nós vamos demorar um pouco mais. O capítulo fala da restauração de Jerusalém. Jerusalém seria restaurada, porque ela foi completamente arrasada, destruída, o templo acabado, parece que não havia mais esperança de que as profecias se cumprissem. Mas quando Deus promete, Ele cumpre, haja o que houver. E não há poder nem no céu, e nem na terra, e nem no inferno para impedir que Deus cumpra as suas promessas. Satanás não tem nenhum poder para impedir qualquer obra que Deus queira realizar. Sabe quem pode às vezes impedir uma obra de Deus, irmãos? A nossa incredulidade. Essa às vezes impede. Jesus deixou de fazer muitos milagres na sua cidade por causa da incredulidade deles. Então, pois não, irmão Manuel. Segundinho, irmão. Ao microfone. Inclusive Jesus disse com aquele garoto lunático: ou geração incrédula e perversa. Até quando? Até quando estarei convosco? É verdade. Então a incredulidade impede muitas vezes uma obra de Deus. Mas podemos crer nele de todo o coração, que quando Ele promete, Ele cumpre as suas promessas. Deus nunca falhou e nunca vai falhar, graças a Deus. O profeta fala da vinda do Messias e da sua rejeição. Interessante, mas eles estavam esperando o Messias. Passaram por sofrimentos horríveis. Eram dominados pelos seus inimigos. A história de Israel
eu acredito que a maior parte dos crentes conhecem, mas é bom que na classe de escola dominical se toque um pouco sobre ela. Eles perderam a sua independência completa no ano 586 a.C., Judá e Benjamim, porque as 10 tribos já tinham sido levadas cativas no ano 721 a.C. Então, no ano 586 foi que Judá e Benjamim perderam sua independência e ficou completamente todo Israel dominado pelos inimigos. Samaria foi repovoada por um povo estranho, mas Jerusalém ficou deserta e abandonada completamente. E eles mesmo agora repatriados ainda estavam sob o domínio dos inimigos. Eles só vieram recuperar a sua autonomia como nação em 1948, portanto quase 3.000 anos sem a sua própria terra. Porque em primeiro caiu sob o poder dos assírios, dos babilônios. Depois caiu sob o poder dos médios e dos persas. Depois caiu sob o poder dos gregos, sob Alexandre o Grande. Depois sob o poder dos romanos. E até o ano 70, quando os romanos invadiram Jerusalém, os expulsaram e os espalharam para o mundo todo. E o Messias? E o Messias? Eles esperando o Messias, e quando o Messias veio, eles o rejeitaram. Irmã, por favor, vamos ler Zacarias capítulo 11, versículo 12 e 13. Zacarias 11, 12 e 13, com o microfone de preferência. Porque eu lhes disse, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me, lança isso ao olheiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei ao olheiro na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda. Agora, irmã, Mateus 27. Eu vou observar o versículo que eu falo para não passar dele, por favor. Mateus 27. Agora uma leitura longa, de 3 a 10. Vamos ficar excelente de Bíblia. Mateus 27, 3 a 10. Então Judas, o que traíra, vendo fora condenado, então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram, que importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se embora. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram, não é lícito colocá-las no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com eles o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Então se realizou o que vaticinara o poeta Jeremias. Vaticinara o profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram. Amém. Obrigado. Quem falou isso, na verdade, foi Zacarias, e Mateus atribui a Jeremias.
É bom, tem água aqui. Não, obrigado. Esses dois profetas trataram desse assunto, mas de forma diferente. Jeremias não falou, mas ele profetizou através de atos, de atitude. Porque há dois tipos de profecia no Velho Testamento. Aquela profecia oral, assim diz o Senhor, tal. E existem alguns atos que simbolizam uma profecia, que significam uma profecia. Vocês entenderam? Alguma atitude, algum acontecimento com fundo profético. Então vamos ver o que fez Jeremias. A irmã leia Jeremias 32, do 6 ao 9. Silvio, me faz um favor. Fica sentadinho para a irmã aqui e dá um microfone para ela assim. 32, de 6 ao 9. Disse, pois, Jeremias: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: eis que Hanameel, filho de Salum, teu tio, virá a ti dizendo: compra-te a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Hanameel, filho do meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o dinheiro da herança, teu é o direito de herança, e tens o resgate. Amém. Compra para ti. Agora leia capítulo 18, verso 2. Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Amém. Então Jeremias teve essas duas atitudes. Ele comprou um campo, só que não foi com dinheiro de traição, mas ele comprou um campo do oleiro. E em que circunstâncias Jeremias comprou? Ele estava preso no pátio, e Jerusalém estava para ser invadida pelos assírios. Pelos babilônios, Nabucodonosor. Por que alguém ia comprar terra nesse lugar? Mas Deus disse para ele: compra, e ele obedeceu. Então é um ato profético, porque ele não tinha intenção nenhuma de saber que em pouco tempo ia perder tudo. Os babilônios iam confiscar tudo e eles ficariam sem direito nenhum. Mas então era um ato profético para apontar o que aconteceu com Judas Iscariotes. E ele desceu à casa do oleiro. E foi o que aconteceu com o campo comprado com o dinheiro da traição do Senhor. Um campo para cemitério dos estrangeiros. E Zacarias foi o que profetizou com as suas palavras exatamente aquilo que aconteceu. Que o Senhor, alguns filhos de Israel me avaliaram, e esse foi o valor com que alguns dos filhos de Israel me avaliaram. Então, duas profecias se cumpriram. Alguma profecia de Jeremias foi até repetida por Zacarias, por isso há uma leve confusão entre os dois. Mas, o tempo que profetizava foi um tempo muito diferente. Jeremias foi antes do cativeiro, e Zacarias pós o cativeiro. Então, com a distância de mais ou menos quase 100 anos um do outro. Deus confirmando tudo que já tinha dito através do profeta Jeremias. Agora, esse rei, esse Messias que esperavam, irmãos, Deus nunca age do jeito que nós pensamos. Nós pensamos de acordo com a nossa circunstância, o nosso pensamento, a nossa situação. O plano de Deus é outro. É bem diferente. Por isso a mãe estava observando. Ora, se Israel observasse as profecias e os acontecimentos da vida de Jesus, ele diria: ele é o Cristo. Mas não observava. Eu vou fazer uma perguntinha aqui, se alguém quiser responder, eu gostaria.
E professor, pode perguntar para o aluno na classe, viu? É bom fazer o aluno interagir. Jesus tinha alguma credencial de Messias? Apresentou alguma credencial? A maioria, acho que não. Vamos, gente, fala. Não. Não? Não. Foi aclamado, Messias, porque é aclamado não escolhido. Não, perguntando se ele apresentou alguma credencial de... Quando eu pergunto, eu não estou perguntando para os nossos professores, eu pergunto para aqueles que estão iguais a nós. Mostrou os milagres. Mas ele apresentou um milagre que ele também fez, mas não era Messias. É uma perguntinha boa, né? Para fazer para o aluno também. Jesus apresentou credencial, irmãos, no capítulo 9 de Mateus, quando ele disse ao paralítico: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aí disseram: mas quem é ele para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade de perdoar pecados. Primeiro ele colocou isso no encruzilhado, né? O que é mais fácil? Dizer perdoar são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda? Falar perdoar é mais fácil, ninguém viu se foi perdoado ou não, né? Mas falar levanta e anda é sério, porque do levantar e não andar fica feio. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade de perdoar pecados. Paralítico, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa. Parece que eu vejo vamos dando um pulo, pegando a caminha, pondo nas costas. Para entrar não podia, mas sair era fácil, né? Então Jesus apresentou sua credencial: eu posso perdoar o pecado, sou Deus, sou o Cristo. Ele deu os olhos deles fechados, não conseguiam ver. E eles o rejeitaram. Irmã, por favor, João capítulo 1, versículo 11 e 12. 11 e 12. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Agora Lucas 19, 41 a 44. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todos os lados. Amém. Jesus, vendo a rejeição, isso aconteceu depois que ele desceu do monte, montado no jumentinho, cumprindo a profecia: eis que o teu rei vem a ti, manso e humilde, montado num asno, num filho de jumento. A profecia se cumprindo à risca. Não era para eles caírem assim: ó, espera aí, vamos analisar, não é? Mas não entenderam nada. E quando todos sorriam e batiam palmas, Jesus chorava, porque ele estava vendo 40 anos na frente, quando eles estavam sendo tomados e cercados pelos romanos e passando aquela tão grande aflição. Agora, irmã, Mateus 27, 20 e 21. 27, 20 e 21. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E, respondendo o governador, disse-lhes: qual destes dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Amém. Então ele foi rejeitado de várias formas e entregue para ser crucificado. Preferiram o homicida àquele que curara tantos enfermos e fizeram tanto bem para tantas pessoas. Israel rejeitando o seu Messias.
abriu-se a porta para a entrada dos gentios, formando a igreja neotestamentária, a igreja que você e eu temos a honra de ser membros dela. Com a rejeição de Israel, abriu-se uma porta. Então o tempo de Israel parou. E agora é a época da igreja. O judeu pode ser salvo agora ou não? O que ele tem que fazer para ser salvo? Aceitar Jesus. Amém. Tem que fazer parte da igreja neotestamentária. Aceitar Jesus, reconhecê-lo como Salvador, se arrepender dos seus pecados e se unir à igreja do Novo Testamento. Foi não, irmão? Um minutinho só. Espera aí, isso. E os judeus, irmãos, continua sendo perseguido. Hoje aconteceu uma cena comigo. Eu fui a um supermercado matriz e eu não sabia. Disse o porteiro ali que é de judeu. Eu fiz uma comprinha e comentei com ele que uma comprinha de nada que eu passou de R$200. Ele disse, também você vai fazer compra logo num supermercado de judeu? Aí eu tive que defender. Eu digo, você conhece a história dos judeus? Ele disse, não, então você é Maria, vai com as outras. Porque através dos judeus é que você existe aqui. Porque Deus disse a Abraão, se tu uma bênção, e todas as famílias da terra e as nações da terra serão abençoadas em você. Por isso que você existe, por causa deles. Que é, seu Manuel, não sabia disso. Então a gente já tem, né? Nós vamos falar mais sobre isso um pouco mais à frente, irmão. Vamos tocar mais neste assunto. Pois bem, Israel rejeitou seu Messias e a porta foi aberta para os gentios. E graças a Deus eu aceitei, você também, não é? E os nossos internautas também aceitaram, e muitos aceitarão ainda. Então a igreja, hoje é época da igreja. A igreja não tem barreira nacional. Qualquer pessoa, ou étnica, qualquer pessoa de qualquer nacionalidade que crê em Jesus faz parte da igreja. E Jesus vem buscar a sua igreja. Quando a igreja for arrebatada, aí findou-se o tempo dos gentios e volta ao tempo do judeu. Irmã, por favor, Lucas 21 e 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Amém. Até que o tempo dos gentios se completem. Quem falou isso foi Jesus, profetizando sobre a invasão que Jerusalém sofria por parte dos romanos, e dizendo que então, a partir daquela ocasião, Jerusalém seria pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Hoje os gentios estão pisando em Jerusalém. Mas quando a igreja for arrebatada e terminar o tempo do gentio, eles não pisarão mais. É até bom esclarecer mesmo isso, né? Porque alguém diz assim, mas Jerusalém hoje está sob o governo de Israel, é a capital de Israel, embora o mundo não aceite que seja a capital de Israel. Mas é bom lembrar que, por exemplo, no templo, na área que é do templo, que hoje é ocupada pelas mesquitas, nenhum judeu pode pisar no pé. E aquele primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, que está em coma até hoje, ele ameaçou de ir lá e até chegou perto de lá, não chegou a entrar na mesquita, mas chegou a ficar próximo de lá, e já foi considerado um escândalo, e alguns dias depois ele acabou tendo aquele problema de coma e tal. O que é um sinal, né, de que o judeu não pode realmente, ainda é o tempo de Jerusalém estar pisado. Ainda é o tempo dele, Jesus falou e ninguém muda, né? Então eles estão pisando lá onde era o templo, hoje é a mesquita de Omar, e nem o judeu pode chegar lá.
Agora os judeus voltarão para lá, pisarão lá. Quando, depois que a igreja for arrebatada, depois com a vida do anticristo, nós um pouco mais para frente vamos ver sobre isso melhor. Irmão, me leia Romanos 11, 25. Obrigado. Romanos 11, 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, e até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e destruirá de Jacó as impiedades. Amém. Irmãos, que assunto interessante. Professor, converse, faça o seu aluno ficar encantado com essa história, leva ele a refletir sobre isso e mostra para ele, pela Bíblia, pela história, pelos acontecimentos atuais, que nós estamos vivendo agora o tempo dos gentios. E assim que a igreja for arrebatada, quando a igreja vai ser arrebatada, não sabemos. Isso não está revelado. Mas a qualquer momento isso pode acontecer. Os sinais estão dizendo que nós estamos às portas desse acontecimento. Eu ouvi um comentário, não sei se foi do Dr. Caramuru, não sei se foi de outra fonte. Aliás, hoje é o dia depois do fim do mundo. Né? O dia depois do fim do mundo, é mesmo. Quem tinha dito dizia: eu pago amanhã, gente. Até que quando ia acabar, tem que pagar tudo. E tem crente que respirou aliviado. Graças a Deus, né? Não acabou. Os sinais estão anunciando. Eu ouvi uma informação que já há 140 nações no mundo que são contra Israel. Eu não sei se foi numa aula que eu vi sobre isso, não. Eu cheguei a comentar aqui, na pré-aula também eu cheguei a comentar, só que quando eu tinha gravado a pré-aula ainda não tinha ocorrido essa última votação da ONU que reconheceu o Estado palestino, que foram a ONU tem 186 países, foram mais de 130 que votaram contra Israel. Mais de 140 nações contra Israel. As coisas estão se cumprindo detalhadamente. O país que mais dá cobertura a Israel tem sido os Estados Unidos. Mas o presidente dos Estados Unidos agora é um muçulmano. Se ele não faz mais coisa contra Israel, porque a própria nação dele não permite. Mas as coisas estão acontecendo. O anticristo quebrando a aliança feita com Israel na metade da semana, isto é, 3 anos e meio. Irmã, Irmi, por favor, Daniel 9, 27. Daniel 9 e 27. E ele firmará aliança com eles por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém. Irmão, você quer falar alguma coisa? Não, é que eu tinha envolvido. Eu vi o Takayama, né? O Ricardo Takayama pregando que se Jesus não viesse no 2007, viria no 2014, assim, por estudo da palavra. Não vai dizer quando nem... Não, o Takayama não para com esse negócio. Pode parar. Jesus pode ser que venha hoje ainda, pode ser que venha amanhã, pode ser que venha em 2020 ou mais. E está oculto aos nossos olhos. Os sinais estão dizendo que está às portas, mas não nos dá o direito de marcar data em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Muito bem, irmãos. Então, o anticristo, como nós sabemos, assim que a igreja for arrebatada, e o anticristo assumir o controle deste mundo, ele fará um pacto com Israel, como nós já lemos lá em Daniel capítulo 9.
Ele fará um concerto com Israel, coisa que ninguém conseguiu até hoje, ele vai conseguir. Vai conseguir fazer a unificação dos árabes de Israel. E onde está hoje a mesquita de Omar, ele vai construir o templo, vão voltar à prática dos sacrifícios. Israel vai dizer: esse é o nosso Messias. Eles vão se enganar, achando que o anticristo é o Messias, até que ele se revele, até que ele se mostra quem na verdade ele é. Aí então, quando os judeus perceberem que ele é falso, não se submeterem a ele, começará o período de grande tribulação, de grande aflição. Aqui eu sou obrigado a correr um pouquinho, porque senão eu não quero sair da lição. Mas, então, quando isso acontecer, os judeus foram cercados por todas as nações do mundo. O anticristo reunirá um grande exército, um poderoso exército, cercará Israel para arriscá-los da face da terra. Já tem alguém dizendo hoje que quer arriscar Israel no mapa. É exatamente o que eu tinha dito no início da aula da Irmandade Muçulmana. Exatamente. O plano deles é lançar Israel ao mar. Acabar com a nação. Na guerra de 67, chamada Guerra Relâmpago, a RAU, República Árabe Unida, 11 nações confederadas, sob a direção do Egito, Abdel Nasser. Gamal Abdel Nasser. Isso. Eles tinham combinado de riscar Israel do mapa. Eu li um comentário de um adido militar israelita que eles chegaram a voar sobre Israel e escolher as mansões que seriam dadas para os oficiais da RAU, porque Israel não tinha a menor chance de vencer aquela guerra. Eram 11 nações com material bélico sofisticado, fornecido pela Rússia. Mas não era o tempo ainda, não é, irmão? Em 3 dias, em 6 dias Israel acabou com eles. Aleluia. Só não foi mais para não criar um problema externo. E até hoje eles estão querendo retomar as terras, e está aquela briga até hoje, não é? Mas, pois não, irmã Maria? Pega o microfone, irmã Maria. Irmã Maria, que o discurso seja curto. Eu quero agradecer que hoje eu sou salva. Eu quero agradecer que hoje eu sei o que é o Espírito Santo e sou batizada. Porque se falar no anticristo, o anticristo está preparando qualquer crente. Eu fui uma vítima do anticristo. Eu fui uma vítima do anticristo. Eu estive passando por um período longo com o espírito maligno. Eu orava, eu jejuava, eu fazia parte de grupos na igreja, eu gostava de louvar, eu lia a Bíblia e eu ouvia com muita realidade, tanto o corpo físico como também voz, em tudo. O anticristo, ele falava para mim que ele queria fazer um filho. Ele não fala de muitos filhos, ele queria fazer um filho. Com os mesmos direitos que o Espírito Santo fez com o filho Maria, ele queria fazer um filho em mim. E eu passei por uma longa história de que não dá para contar em público, mas Deus me abençoou e eu fui para a Assembleia de Deus, Ministério Belém, e um pastor foi tomado pelo Senhor para dizer para mim se eu não queria ser batizada de novo. E eu não discuti com ele, que era de Deus. Deus me proibiu naquela hora de discutir com ele, e a Bíblia nos fala para ser batizado uma vez só. Mas realmente eu não tinha sido batizada, eu tinha sido mergulhada na água para obter promessa de uma certa igreja que o neném conhece. E a história não parou aí. Eu não quero tomar muito tempo não, porque o crente, depois, uma vez que ele é tomado pelo mal que eu fui tomada, ele leva muito tempo para ser recuperado. Ele precisa ser muito orado, ele precisa do ensino da palavra. Deus levantou um pastor na ocasião que eu ainda estava muito mal.
para eu saber que eu precisava de ensino. Aí quando eu mudada de igreja, pelo Senhor me abençoou, no altar o pastor, que eu agradeço a Deus pelo pastor Jarbas, ele no altar, ele pregou sobre esse ensino aqui, e a palavra entrou no meu coração, eu já tinha promessa de ter ensino, e eu estou sendo liberta. Só Deus sabe as confusões que essa crente que hoje aqui louva a Deus fez. Amém. E foram muitas as confusões, mas eu agradeço a Deus, todos aqueles que foram prejudicados por uma profecia, por uma coisa ou por outra. Eu estou louvando a Deus porque Deus sabe que todo pecado do corpo a gente precisa de perdão, e mesmo em tempo de diabo. Então, quem se lembra de pecado na época do diabo, na época do imposto, pode pedir perdão a Deus, que é da palavra. Amém. E eu estive lendo na Bíblia, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Tá bom, Deus abençoe a senhora. Muito bem, irmãos. Ela foi uma oração forte. Oi. Oi, Jorge. É muito importante esta lição, porque 90% dos crentes não sabem nada disso. Já não frequentam a escola dominical, nem estudam. Veja que o trabalho que eu estava, tinha mais ou menos quase 60 igrejas, mas tinha uma igreja em Viçosa e mais adiante de Viçosa tem a outra. Nós temos ido lá visitando os trabalhos, na volta paramos em Viçosa. Enquanto estamos esperando o ônibus, teve um pastor que foi comigo e disse: eu vou cortar cabelo aqui. O pastor de lá, como chamou? Barbeiro, ele era crente de uma igreja aí, no Bom Farol, não. E era exatamente a guerra lá dos poucos dias lá. Cada tiro que davam, disse: vai acabar agora com Israel. Ele era um urso contra Israel. Imagine que tipo de crente que ele era. Falta de ensino, né, irmão? Por isso que é bom, professor, ensinar o teu aluno. Quem for dar aula amanhã, eu espero que tenha ouvido e anotado alguma coisa e dê uma aula que oriente bem o seu aluno. Pois bem, então, Jesus voltará quando Israel for cercado pelo exército do anticristo e eles compreenderem que não terão a menor chance de vitória. Aí eles olharão para cima e clamarão: ó Yahvé Shabaoth, ó Senhor dos exércitos, vem em socorro do teu povo. Aí voltará Jesus do céu acompanhado da igreja, que já foi arrebatada 7 anos antes, e ele virá com tanto esplendor e com tanto poder, e o anticristo será destruído pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. Irmã, lembra-me 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Isso Zacarias também fala. Né? Zacarias também fala, exatamente. Bom. 2 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Oh, glória! O anticristo com aquele exército com 200 milhões de soldados, com o armamento mais sofisticado possível. Israel aflito porque não vai ter meio de escapar. E eles clamarão, e lá o céu se abrirá, e uma luz muito forte vai brilhar, e um esplendor. Quando falam assopro, eu creio que é um relâmpago, né? Que vai anular todo o armamento do anticristo. Agora, irmão, por favor, me leia Zacarias 14, e do 1 ao 4.
venha um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como no dia em que pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Amém. Quando vem o Senhor, vai haver um terremoto. Deus, aleluia. E o Monte das Oliveiras se fenderá. Oh, glória a Deus. E a igreja junto com ele. A Israel vai conhecer o seu Messias. Agora que leia no mesmo capítulo, versículo 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém. Vamos repetir, irmãos. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Esta é a promessa da palavra de Deus. Glória a Jesus. Quem pode vencer o nosso Deus, não é, irmãos? Ele é invencível. Glória a Deus. A Israel naquele tempo reconhecerá o seu Messias. O tempo está correndo, mas eu quero ver se está para terminar. E se reconciliará com ele, assim como os irmãos de José, que o rejeitaram e o venderam como escravo, o reconheceram no Egito e se reconciliaram com ele. Aqui está uma figura de Israel se reconciliando com Jesus. Irmã, leia para mim Gênesis 45, de 1 a 3. E depois, capítulo 50, verso 14 a 21, eu peço que depois o doutor Caramulo, se quiser ajudar, né, o versículo cada um. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele. Por isso ordenou: fazei sair daqui a todo homem. Assim ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eis que sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Glória a Deus. 50 do verso 14 a 21. Agora nem um versículo cada um, né? 14 a 21. Nem um versículo cada um. Isacar é jumento de fortes ossos. Oh, não, Gênesis 50. 14. Depois do Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado seu pai. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José, e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a José, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falaram. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Vós bem testastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e segundo o coração deles. Amém. Que história linda, não é? Os irmãos de José o rejeitaram,
o venderam. Agora ele era governador, não o reconheceram. Mas quando José se deu a conhecer, houve uma reconciliação. Quando leu o texto, eles se abraçaram e choraram amargamente. Eles sabiam que eles eram dignos de ser punidos. José agora vai nos castigar pelo que fizemos. E pediram perdão. E José disse: eu não estou no lugar de Deus para nos castigar. E os abraçou e chorou com eles. A reconciliação. Assim acontecerá com Israel e Jesus. Quando eles clamarem, o Senhor descer do céu: quem é este que desce com tanto poder e vem nos socorrer? Irmã, Zacarias 12 e 10. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Amém. E agora 13, verso 6. 13, verso 6. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Amém. Oh, irmão, a Bíblia é linda, não é? Glória a Deus. Quando eles clamarem, quando eles verem que não vão ter saída, e clamarem, e lá no céu se iluminar, e um relâmpago tão grande, e eles vendo os seus inimigos destruídos, e aquele rei, aquele personagem descendo sobre o Monte das Oliveiras, o monte estremecendo, eles verão sinal na sua mão. E dirão: que sinal é este na tua mão? E ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aí verão aqueles que o transpassaram e chorarão e se reconciliarão com ele. Quem quer falar aí? Pastor, todas as vezes que eu leio esse assunto e ouço como estou ouvindo aqui, o que me chama a atenção é o seguinte: eu também creio na linha de pensamento que a igreja não passará pela grande tribulação. Só que me leva a crer que a igreja sentirá o reflexo desse governo. Até porque, na linha de pensamento que a gente vai, exemplo, a igreja é arrebatada hoje e esse homem se manifesta amanhã. Até porque as nações passarão talvez por uma eleição, uma vez que seja um governo único. Então, certamente esse homem já vai estar em evidência após o arrebatamento da igreja para ele se manifestar. Então eu creio que nós, aqui agora, ou os que ficarem mais para frente, sentirá o reflexo da grande tribulação. Não passará, porque certamente esse homem já vai estar em evidência, embora a gente não esteja sabendo ainda, não seja manifestado. Irmãos, eu concordo com o senhor. O Espírito de Cristo já está agindo no mundo. Ele só não atua com mais força porque até que seja tirado do meio aquele que o resiste. Até que a igreja seja tirada da terra e o Espírito Santo deixa de resistir. Por enquanto a igreja está aqui, a noiva de Cristo. E o Espírito Santo está selando pela noiva. Então não permite que o anticristo faça o que ele queira. Mas nós temos um reflexo sim. Quantos irmãos nossos? Jesus fala no princípio das dores. Princípio das dores. Não é o fim, mas é o princípio. É como quando a mulher vai dar a luz, ela já começa a sentir aquelas as contrações. Né? É isso que nós estamos sentindo. É verdade, mas é parabéns, uma boa observação. Mas antes que ele assuma o poder, Jesus fala: minha noiva não, essa você não vai pôr a mão. E ele a arrebata. Aí o anticristo terá poder para atuar. Mas quando Jesus voltar, irmãos, eu com Jesus eu sou valente, viu? Davi dizia assim: com ele eu passo pelo meio de um esquadrão, com ele eu salto uma muralha. Não é aqueles murinhos de 5, 6 metros, não, é uma muralha de 100 metros. O anticristo pode estar aqui como todo o exército. Quando vier Jesus, acabou, não tem para ninguém a vitória dele. E ele sabe disso. Irmão, posso falar um pouquinho? Só um pouquinho, Maria.
Graças a Deus. A respeito de José e o irmão deles, eu vou abreviar aqui pelo nome de Jesus. José foi uma pessoa preparada por Deus para matar a fome daquela família toda. Porque se ele não tivesse sido preparado por Deus, ele teria sido consumido na ocasião. Mas quando nós vemos essa situação nos dias de hoje, nós estamos vendo as igrejas se colocando numa posição de que se vive só para a eternidade. Se vive sim só para a eternidade, mas Deus quer que as pessoas produzam aqui na terra, que as pessoas façam alguma coisa, que as pessoas preguem a palavra, que as pessoas comam, que elas sirvam aos outros de roupa e outras coisas mais. Porque se hoje a gente ficar só mesmo na intenção de que vida eterna e nada aqui na terra, Deus não fez assim, é tanto que ele desceu um filho para aqui. E assim eu agradeço, porque José foi uma pessoa que Deus preparou para matar a fome dos seus. Quem somos nós? Quem somos nós para Bacu e plantar? Se não fizermos a cachuricã, a vontade de Deus, canraias, a Olipias, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, para terminar, tem só mais dois assuntinhos rápidos. Nós já falamos que Israel hoje é odiado por todas as nações. Muitos antissemitas. Mas quando Jesus for o rei e Jerusalém assente, judeu será amado pelo mundo todo. Na nossa lição mesmo, Zacarias 8:23, tem na lição. Último versículo, por favor. 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém. Aí eles serão procurados e amados. E para terminar, irmã, eu quero que você leia com todo entusiasmo que você tem no seu coração. Apocalipse 11:15, mas é alto porque é entusiasmo. Eu quero me arrepiar. Apocalipse 11:15. Apocalipse é no fim da Bíblia. 11:15. A sétima trombeta. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos repetir, irmãos? E os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Amém. Foi o que a gente ouviu. Foi o que a gente ouviu o coral cantar. É mesmo, é verdade. Desculpa, tem liberdade para brincar com ele. Eu quero agradecer a irmã Hermine pela gentileza da irmã. Peço perdão, a irmã fez as minhas grosserias. Quero dizer, doutor Caramuru, é meu chefe, mas me serviu como amigo. E Deus abençoe vocês. Saúde a todos os amigos, os internautas da Escola Dominical, do portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Quero desejar a todos boas festas e que Deus, nesse ano que se aproxima, possa nos dar cada dia mais força, graça, amor pela sua palavra, e não somente por aprender, mas para transmitir, porque esse é o objetivo do portal Escola Dominical, transmitir a palavra de Deus, ajudando os ministros, professores de escola dominical, membros em geral, a cada dia mais crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo saudar os internautas com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que servem a Deus de coração. Desejo dizer a vocês, agradeço as orações de vocês por esse ano de 2012, que foi uma bênção maravilhosa para o nosso portal da Escola Dominical. E também quero desejar a vocês um Feliz Natal e o ano de 2013 repleto de bênção, em que Deus realmente venha abençoar
a cada aluno e a cada professor da Escola Dominical. Contamos com vocês em 2013. Fique conosco e Deus irá abençoar vocês ricamente em nome de Jesus. Amém. Que nos acompanharam durante todo o ano de 2012. Estamos agora no limiar deste ano, entrando no ano de 2013. Graças a Deus pelo ano de bênção, de vitória, pelo que podemos aprender e crescer na graça de Deus. Desejamos a todos os nossos amados irmãos que nos acompanham um feliz 2013 e que continuemos amando e servindo a Deus e aprendendo sempre da sua palavra. O nosso fraternal abraço em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos que acompanham no portal da Escola Dominical com a paz do Senhor. Quero agradecer, desejar a todos os irmãos que contribuíram durante o ano de 2012 para que esse portal pudesse continuar no ar. E aguardamos que os irmãos continuem contribuindo e pedindo outros para contribuir em 2013. Faço minhas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 57 e 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Prezado internauta, o seu trabalho de contribuir com esta obra não é vão no Senhor. Que o Senhor vos abençoe em tudo. Amém. Gostaria de saudar os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a paz do Senhor, e desejar aos nossos amigos um Feliz Natal e um próspero 2013. Este ano foi um ano de grandes bênçãos para o portal Escola Dominical, para todos nós, para os amados irmãos que sempre nos acompanharam, e é gratificante terminarmos o ano estudando a Palavra do Senhor. Que este empenho pelo estudo da Palavra de Deus, que este amor pela Palavra de Deus possa nos acompanhar durante o ano de 2013. É o que nós desejamos em nome do Senhor. É com muita alegria que eu saúdo os nossos irmãos e irmãs do portal Escola Dominical com a paz do Senhor. Estamos ao final de mais um ano, onde a graça e a misericórdia de Deus têm nos ajudado. Somos gratos aos irmãos que têm orado por nós, também têm contribuído para que nós possamos manter mais esse serviço para o Senhor, para a sua obra, e pedimos aos amados que continuem orando por nós. Continuem também ajudando aqueles que assim sentirem nos nossos corações, e que o nosso desejo é que os irmãos tenham boas festas nesse final de ano e um ano de 2013 repleto da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e continuamos em mais um ano segundo a graça do nosso Deus.